Nessa videoaula trataremos do tema raízes de uma função. Bom, dada uma função f que leva elementos do domínio em elementos do contradomínio, perguntar quais são as raízes dessa função é perguntar o seguinte: quem são os elementos do domínio que, quando eu jogo na fórmula da função, a resposta vai dar zero? Lembrando que esses elementos podem existir ou não. Então, vamos para um exemplo. Determine Bom, primeiro exemplo é a função f de x é igual a 2x mais 3. Pergunta: tem algum elemento do domínio que, quando eu faço a conta, a resposta vai dar zero? Então, para eu descobrir isso, basta eu resolver 2x mais 3, que é a conta que eu vou ter que fazer com x, e eu quero que ela dê zero. E agora a gente tem que resolver essa equação. 2x é igual a menos 3, x é igual a menos 3 meios. Conclusão: essa função tem uma raiz, e essa raiz é o número menos 3 meios. Então, resposta: menos 3 meios. Exemplo da letra B. Considere a função 5x mais 8 sobre x menos 2. A pergunta é: quem são as raízes dessa função? Bom, a pergunta se resume em descobrir: tem algum valor de x que eu faço a conta e a resposta dá zero? E aí a gente tem que resolver essa equação. Para resolver essa equação, vamos lembrar que o denominador, quando não tem, é 1, e a gente pode multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado vai ficar 5x mais 8, tudo isso vezes 1 é igual a 0 multiplicado por x menos 2. Multiplicado uma coisa vezes 1 é ela mesma. Então, 5x mais 8 é igual a... E 0 vezes qualquer coisa é igual a 0. Então, 5x é igual a menos 8. X é igual a menos 8 quintos. Então, de novo, a função da letra B tem uma raiz que é o número menos 8 quintos. Bom, como último exemplo, vamos pensar na função cuja fórmula é x2 mais 8. Pergunta: quem são as raízes dessa função? A gente tem que fazer a seguinte conta: x2 mais 8 é igual a zero e ver se a gente consegue resolver essa equação para encontrar as raízes. Nós vamos ainda rever nesse ano como resolve equações de segundo grau, que tem o elemento ao quadrado, mas a gente consegue usar um argumento nesse caso. Repara que a expressão x ao quadrado, ela sempre assume valores maiores ou iguais a zero. Porque se o número é negativo, quando ele fica ao quadrado, ele dá uma resposta positiva. E se o número é positivo, quando eu elevo ao quadrado, também dá positivo. Então, x ao quadrado não pode ser negativo. Na pior das hipóteses, pode ser zero, se o x for zero. Mas mesmo assim, é maior ou igual a zero. Uma coisa que é maior ou igual a zero, somado com o número 8, não tem como dar zero. Vai dar uma coisa maior ou igual a 8. Então, com esse argumento, e nós vamos aprender como é que resolve essa equação depois, não tem solução. O que não tem solução? Essa equação que a gente está tentando resolver. É impossível achar um número ao quadrado mais 8 que dê zero.
E a nossa conclusão é que não tem raízes. Porque se tivesse raízes, a gente ia conseguir resolver essa equação. Bom, uma última observação: o vocabulário raiz de uma função é sinônimo de zero de uma função, né? Então, raiz de uma função igual a zero de uma função. Então, em alguns exercícios, ao invés de perguntar determine a raiz ou determine as raízes das funções, ele pode perguntar determine os zeros ou o zero da função. Na prática é a mesma conta, é pegar a fórmula e igualar a zero.